de distância, né? Então, olha que bacana, todos nós podendo prestigiar esse nosso convidado, Hélio Ribeiro, que Hélio Ribeiro é natural de Niterói, Rio de Janeiro. É espírita desde os 18 anos, tendo sido presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro por 3 mandatos. É casado, advogado, 2 filhos, é fundador do Grupo de Apoio ao Menor de Cassinu, Casa de Batuíra, casa assistencial espírita, situada na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, com atendimento a famílias em situação de risco social. Presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio de Janeiro. Doou os direitos autorais das obras aqui que estão apresentadas, e depois ele vai falar um pouquinho, para a citada casa que eles atuam. Então, as obras que depois ele vai apresentar são inteiramente doadas para essa casa que atende essas crianças. Então, seja bem-vindo, Hélio. Sejam bem-vindos a todos e vamos nos harmonizar para a prece de abertura, que chegou o nosso horário e a espiritualidade também é pontual e está nos aguardando para o início dos trabalhos. Sentados confortavelmente, sintonizados ao Pai, à divindade, à espiritualidade que já nos aguardava, felizes pelo momento desta noite. Rogamos com muita alegria, muita receptividade, a abertura dos trabalhos desta noite, com as bênçãos de Jesus sobre todos nós, em especial para o nosso orador de hoje, Hélio Ribeiro. Que a paz nos invada e que assim possamos então acompanhar atentamente, compreender e realizar boas reflexões acerca do assunto exposto. E que assim seja. Seja bem-vindo, Hélio. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a essa casa abençoada que leva o nome do Messias, do esperado, do Redentor de nossas almas. É um prazer imenso estar numa casa que tem esse nome e que com certeza faz por onde manter a qualidade dos serviços aqui prestados ao povo que aqui vem em busca do consolo, em busca da luz para guiar os seus dias, a luz de Jesus. É muito gratificante estar aqui com vocês. O assunto que nos trouxe hoje aqui é uma reflexão sobre um livro lançado há um tempo, o primeiro livro lançado sobre o autismo, numa leitura espiritual. Então, eu como advogado não tenho a capacidade técnica e nem pretendo entrar, nem posso entrar no aspecto científico da situação problema ou da situação em si que se apresenta com o tema. Porém, trouxemos aquilo que o autor Hermínio Miranda traz para nós no livro que tem esse nome, o nome da palestra, Autismo, uma leitura espiritual. E nós iniciamos o nosso trabalho à guisa de introito, e aí o meu irmão que está aqui comigo, o Paulinho perguntou assim, o que quer dizer a guisa de introito? Como advogado, a gente gosta de usar umas palavras difíceis, né? É um português assim, né? Um tanto quanto advoguês. Então, a guisa de introito quer dizer, começando a falar do assunto, né? Quer dizer isso. Então, como conheci Hermínio Miranda? Eu tive a honra de ser presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E uma honra redobrada de convidar autores para fazer lançamento de livros lá na Federação.
A federação com sede em Niterói, né, que durante muito tempo foi capital do estado do Rio de Janeiro, até 75. E em 1975, houve uma fusão político-administrativa entre o estado do Rio, cuja capital era Niterói, com a cidade-estado Guanabara, que havia deixado de ser capital do país, e porque Brasília tornou-se capital. A cidade do Rio de Janeiro era um estado que se chamava Guanabara, um estado que só tinha uma cidade, que era Rio de Janeiro. E aí, através dessa fusão político-administrativa, Niterói deixou de ser capital e a Guanabara foi integrada ao estado do Rio. Mas durante muito tempo, Niterói foi capital do estado do Rio, nasci lá. Então lá, durante muito tempo, foi sede da Federação Espírita do estado do Rio de Janeiro. Uma questão só histórico-político-administrativa, né? E lá eu convidava oradores para lançamento de livros. A gente era muito bem relacionado com as editoras e fazíamos pré-lançamentos. Convidei o professor Hermínio Miranda e ele me disse assim, mas eu não sou orador. Ele já é desencarnado, acho que uns 10 anos. Mas os livros dele são preciosidades, que devem ser lidos por aqueles que querem conhecer o Espiritismo levado a sério. É uma preciosidade a coleção de livros dele. E ele falou, mas Hélio, eu não sou orador. Eu falei assim, então, eu agradeço muito, mas eu não vou. Eu falei assim, professor Hermínio, então que tal se eu ser entrevistado por mim? Também não sou repórter. Mas vou fazer a entrevista, o que o senhor acha? Entrevista, ele queria vir, mas ao mesmo tempo não queria. Vergonha. Eu falei assim, olha, o auditório deve estar cheio. Não precisa olhar para ninguém, olha para mim. Só olha para mim, que não vai ficar com vergonha, tudo vai fluir, né? Quando eu comecei a falar, 35 anos atrás, eu mirava um ponto no espaço, no vácuo, e ficava olhando só para mim. Não olhava para ninguém, porque se olhar para a pessoa para ver assim, você, meu Deus, não gostou, vou parar. Então, olha, para você que está querendo começar a falar, está começando a falar, mira lá no relógio, fica só olhando para o relógio, só olhando. Não olha para ninguém. É uma dica. Então, o professor Hermínio chegou bem antes do horário, não tinha mídias sociais, não tinha WhatsApp, nada disso. Foi só cartaz e um anúncio na Rádio Rio de Janeiro, que é a Rádio Espírita, porque agora, pela internet, você pode captar em qualquer lugar do mundo. E na rádio, que muitos espíritas ouvem até hoje, anunciou, o professor Hermínio Miranda vai falar na FERJ, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Olha, o salão tem capacidade para 300 pessoas. Tinham 550. E eu tinha uma diretora, arquiteta, eu falava assim, vai cair ou não vai? E ela falou, não, esse prédio é de 74. 1974, enquanto muitos aqui no salão estavam no mundo espiritual ainda, né? 74, ele foi construído na base de cimento. O concreto é daqueles que aguentam um terremoto. Então fica tranquilo. Era uma época ainda muito difícil, então a gente colocou caixa de som no quarto e no terceiro andar. São 5 andares. Um centro espírita de 5 andares. E nós colocamos e os 2 andares estavam cheios também. Tivemos que alugar cadeira, porque foi assim o evento ano, o professor Hermínio Miranda. Vendemos mais de 300 exemplares naquela tarde e noite. Foi algo excepcional. E ele foi lançar o livro Nossos Filhos São Espíritos. É um livro também muito bom, que vale a pena ler, principalmente para aquelas pessoas que pensam assim, é meu filho, eu mando, é minha filha. Vai ler o livro, vai descobrir sobre reencarnação e vai descobrir que é filho de Deus. Deus te emprestou para tomar conta. E depois ele fala assim, o que você fez com o meu filho que eu te emprestei para você cuidar? Se você começar a pensar assim,
vai ficar diferente aquele discurso de sexta-feira na hora da briga. Então, já vai entendendo o que esse doutrina espírita explica quando o assunto é reencarnação. Então, o professor Hermínio Miranda foi assim, marcante minha vida. Eu tive a honra de entrevistá-lo e cada resposta dele era 20 minutos, então era mais uma fala do que uma entrevista em si. Foi um momento muito especial e ele é uma pessoa muito especial. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre mediunidade, diversidade dos carismas, é o nome do livro. Muito bom. Nesse livro que ele lançou, já há muito tempo, o primeiro livro espírita sobre o assunto, tem algumas definições, e eu vou estar colocando a página onde está citada, né? E uma definição é assim: o autismo é uma desordem do desenvolvimento do funcionamento cerebral relativamente frequente, acometendo de 2 a 5 indivíduos em cada 10 mil, naquela época. A estatística prova que, daqui a bem pouco tempo, de 5 crianças, 3 serão autistas. Mas isso não é para ficar desesperado. Você vai entender daqui a pouquinho como é que funciona espiritualmente isso, né? A página 7 ainda diz assim: sejam quais forem os mecanismos materiais envolvidos na gênese do autismo, indubitavelmente, sua causa inicial está nas experiências pregressas e nas necessidades kármicas do espírito reencarnante. Vamos falar de novo, para você entender que isso aqui é a chave da palestra. Ó, essa frase aqui você vai entender tudo. Sejam quais forem os mecanismos materiais envolvidos na gênese do autismo, no começo de tudo, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, sua causa inicial está nas experiências pregressas, vidas passadas, e nas necessidades kármicas do espírito reencarnante, nas contas a pagar na contabilidade espiritual. Na página 12. Como é que pode colocar aqui em cima? Que eu acho que está ficando baixo minha voz. Está dando para ouvir aí? A última fila ouve bem? Então tá bom. A criança autista vem, teoricamente, para viver conosco, mas traz seu próprio mundo interior. Rejeita o nosso, isola-se, vive consigo mesma, sem tomar conhecimento do que se passa à sua volta. Está na página 12. O espectro autista tem diversas graduações, quase que infinitas. Alguns são os incomunicáveis, não falam. Outros começam a falar depois de algum tempo. Mas então é como se fosse um leque, porque um grande filósofo da minha família, o meu tio-avô, que era analfabeto, falava assim: cada um é cada um, cada cal é cada cal. E não é não? É a individualidade espiritual. Somos espíritos individuais. Nós não somos um pedacinho de papai e um pedacinho de mamãe, não. Somos herdeiros de nós próprios. A educação dada pelos pais é o rumo do nosso caráter. Agora, eu sou herdeiro de mim. Aí sim. Hoje mesmo recebi uma mensagem, aqui fala WhatsApp, lá no Rio de Janeiro fala Zap. Pelo WhatsApp, juntou lá os dois, de um amigo que vive na França, e ele conversando com uma amiga, a amiga falou assim, a amiga com o filhinho moram em Bruxelas, nunca vieram na França, nunca estiveram na França. E ela mostrando para o menino de 3 aninhos, ela é brasileira, o menino nasceu lá, então é belga, mas mostrando algumas fotos e mostrou o Museu do Louvre. Antes dela falar, ele de 3 anos fala assim: ah, aqui eu sei onde é, Museu do Louvre, já trabalhei lá. Ela quase caiu. Ela
que não é espírita, falou assim para o meu amigo: você que mexe com essas coisas espiritistas, né? Porque lá então, na França, na Bélgica, não é bem aqui que tem essa liberdade que nós temos, mas tem muito preconceito ainda. As pessoas misturam tudo. Acho que o espiritismo é tudo menos o espiritismo. E ela, me explica, por favor, como é que meu filho de 3 anos diz que já conheceu pela foto o Museu do Louvre e disse que já trabalhou lá. Eu nem apresentei mais nada do museu, queria dizer o que era cada quadra, onde estava com ela, a galeria, então fiquei quieto, senão eu ia desmaiar mais vezes. Então, vocês vão ver que a reencarnação é um fato incontestável. Para que possa entender esse assunto, temos que passar pela crença na reencarnação. Senão, não tem explicação. Porque nem a ciência hoje em dia consegue explicar. Não tem explicação, a não ser que entendamos que não somos um corpo de carne, e sim um espírito momentaneamente ligados em um corpo de carne. Em nós, em espírito, passamos por diversas experiências reencarnatórias. O mundo íntimo e o espaço mental de convivência e interação. Está na página 2. O autista não constrói esse espaço, pois não se revela interessado nele, na interação, no espaço de convivência com o próximo, porque ele vive no mundo dele. Isso, essas definições, é a grosso modo, tá? Como eu falei, é um leque, com diversas graduações. Aqui ela já conta o caso, está na folha 13. O autoencarceramento e a experiência de Temple Gardin. Em folha 13 é citado o depoimento de Temple Grandin, me parece. Autora do livro A Menina Estranha. Eis um resumo do livro. Até os 3 anos e meio, Temple só se comunicou por intermédio de gritos, assobios e murmúrios de boca fechada. Sua mãe percebeu que já aos seus meses ela não se aninhava no colo, ficava rígida, rejeitava o corpo que queria abraçá-la. Na escola, batia na cabeça das outras crianças. Em vez de argila ou massinha sintética, usava as próprias fezes para modelar e espalhar suas criações pelo quarto. Às vezes ignorava ações altíssimas, mas reagia com violência aos estalidos de uma folha de celofane. O cheiro de uma flor recém-colhida podia deixá-la descontrolada ou fazê-la refugiar-se em seu ambiente. Somente quando já tinha quase 30 anos, conseguiu dar um aperto de mão e olhar nos olhos de outra pessoa. Construiu uma máquina de abraço para pressioná-la sem o desconforto intenso que um outro corpo humano provoca nela. O grau de autismo de Temple Grandin não é o mais alto, e por isso o mundo que ela criou não se parece com uma fortaleza onde ninguém pode entrar. Temple se tornou uma profissional extremamente bem-sucedida. Projeta equipamentos e instalações para a pecuária. Vamos voltar. Isso aqui me faz lembrar uma série que está passando na Netflix, já passou, Uma Advogada Extraordinária, que fala da primeira advogada autista da Coreia do Sul e que dá ali exemplos de uma inteligência fora do normal. Eu acompanho quando eu tenho tempo, boto para ver quando eu tenho tempo, e quem me acompanha aqui sabe que o meu tempo é raro, né? Mas é apaixonante. É apaixonante. É algo que eu recomendo que vejam, porque a atriz, ela consegue incorporar o personagem de tal forma que qualquer pessoa fica apaixonada por aquele advogado, né? É excepcional. Vale a pena. Está lá no Netflix, Uma Advogada Extraordinária. Me disseram
essa semana, que tem 80 capítulos já, 80, eu acho que é capítulos que fala, episódios. E eu estou no 12. Querendo ver, mas não tenho tempo, a vida exige muito, né? Então, é de acordo com o passar do tempo, o autista vai, de acordo até com o próprio ambiente onde ele vive, o acolhimento, o modo dele ser entendido, a tudo aquilo que se faz com ele, faz com que ele estacione ou ele progrida a nível da comunicabilidade com as outras pessoas, né? Alguns têm um grau severo, outros não. Em nossa casa espírita, tivemos uma experiência com uma menina autista. E ela, sem falar, mas entrava na sala de passes com a mãe e, quando via um ambiente escuro, gritava muito. E, com o tempo, ela foi acostumando, mas o passe é rápido, não tem como ela passar muito mal, né? E ela já estava com uns 11 anos, nunca havia falado nada. E quando, durante a prece, se falou o nome de Jesus, ela falou a primeira palavra da vida dela: Jesus. Foi um choro convulsivo, todo mundo se apaixonou por aquele momento, porque a primeira palavra que ela fala na vida dela é Jesus. E aí saiu de ela repetindo Jesus, Jesus. E foi uma festa para a família toda, né? Uma surpresa a cada dia. Está lá no livro também. Uma senhora me falou certa vez ao telefone de sua perplexidade ao verificar que o filho autista adolescente, assumidamente não verbal, sem qualquer capacidade aparente de comunicação, despejava uma torrente de palavrões em cima do pessoal paramédico que o atendia numa das suas internações hospitalares. Onde aprender aquilo? Como e por quê? Passado um momento de exaltação, retombou no mutismo, pois, na mente do autista, nítida distinção, ainda que inconsciente, entre o meu mundo e o dos outros. Qualquer esforço para alcançá-los, levar-lhe uma mensagem, obter deles alguma reação, é recebido com estudar indiferença, às vezes, hostilidade explícita, ditada por obstinada rejeição ao universo que fica além das bem fortificadas e atentamente patrulhadas fronteiras invisíveis. O espírito reencarnante pediu essa prova e pediu a incomunicabilidade. Não quer a reação, não consegue interagir. Então vamos agora continuando. A origem espiritual. O observador, desinteressado de motivações de ordem espiritual, tende a concluir que as deficiências mentais resultam de insuficiência cerebral. A conclusão pode até parecer lógica e tem razão de ser. Ocorre, no entanto, que a insuficiência cerebral proveniente de danos à sua estrutura é efeito de outras causas que ainda não mereceram atenção da pesquisa especializada. Em outras palavras, a pessoa é autista não porque tem um cérebro danificado, mas tem um cérebro danificado porque não quis ou não conseguiu transmitir a ele, o cérebro, no período da formação, da gestação, os comandos mentais necessários ao seu correto desenvolvimento. Os impulsos que os suscitam provém do espírito acoplado àquele corpo físico. Aqui começa a parte espiritual do assunto. Se aceitarmos, e nós não somos um corpo de carne, se aceitarmos que o espírito é imortal, e mais ainda, se aceitarmos e entendermos os mecanismos da reencarnação, aí sim
vamos entender essa situação. Se não aceitarmos que existe uma alma e que essa alma precisa voltar várias vezes através do processo reencarnatório, não vamos ter explicação. Vai ficar uma situação muito difícil, porque não se vai entender a causa. Há nos bastidores uma vontade específica, da qual o corpo não é mais do que a instrumentação executiva, em que razões se apoiaria contudo a entidade espiritual, admitida sua presença no sistema para provocar distúrbios estruturais e, consequentemente, operacionais no seu complexo biológico. Quando que a ciência vai admitir a existência do espírito? Às vezes eu me pego pensando, será que convém? Convém dizer a ciência oficial admitir que existe espírito? Quais seriam as consequências disso tudo? Danosas, inclusive, para a indústria farmacêutica, que iria perder muita razão de ser de seus remédios, porque se a ciência provar a existência de espíritos e, consequentemente, acreditar no processo obsessivo, vai concluir, como o Dr. Bezerra concluiu, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que ele escreveu ainda encarnado, edição da Federação Espírita Brasileira, que mais de 90% dos casos de loucura está no processo obsessivo. Se justifica pelo processo obsessivo. E aonde que se trata com conhecimento de causa o processo obsessivo? Do centro espírita. Com todo respeito às outras religiões. Não sabe fazer o que nós sabemos. Não conheceram, não estudaram o livro dos médiuns. Não sabem sobre o intercâmbio mediúnico, sobre lei de causa e efeito, ação e reação. E não conseguem entender o processo obsessivo. O obsessor não sai com fórmulas mágicas, com oferendas. Não. Sai através do convencimento de que a lei do amor é maior. De que o perdão é a chave para resolver aquela situação. É só a casa espírita, com as suas ações, com o seu meio e modo de agir, que vai resolver o problema obsessivo. Nenhuma outra religião resolve. Com todo respeito, repito. Da reencarnação. 166 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Os espíritos superiores respondem a professora Allan Kardec, submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso necessita da prova da vida corpórea. No mundo espiritual, a gente tem conhecimento da verdade absoluta. Tomamos conhecimento da nossa memória integral. Não tem como evoluir espiritualmente lá. A evolução é aqui. Aonde, com o esquecimento passado, nós convivemos lado a lado com inimigos do passado. E aí, nós conseguimos entender muitas situações que acontecem conosco. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, depois coloca no fofoqueiro do Google, assim, Estrada Washington Luiz, Rio Petrópolis. E faz a seguinte pergunta ao Google: como fica o trânsito em dias de chuva na descida da serra durante o rush? O Google vai dizer parada. Eu fui fazer uma audiência no Fórum Regional de Itaipava. Entrei no ônibus, o mundo desabou. Caia água por tudo quanto era jeito. Muita chuva, a serra engarrafada. Eu peguei o Petrópolis de Niterói,
e depois eu pegar outro ônibus para a minha casa, que mora na cidade do lado de São Gonçalo, como aqui Caxias e Farroupilha, e sentou uma senhora ao meu lado, e como sempre, o espírita anda com o livro espírita na mão, na bolsa, e eu estava com o livro, e estava me preparando para deliciosamente aproveitar o engarrafamento para ler. E quando botei o livro em cima da minha pastinha, abri, ela fez assim com o olho. Aí eu vi que ela se interessou, mas lendo, e botei um pouquinho mais para perto para ver se ela queria ler. E ela olhando, daqui a pouco ela fez assim. Aí eu olhei, alguma coisa? Ela falou assim, o senhor é espírita? Até hoje, no século XXI, tem gente com vergonha, com medo, né, de falar. Né? E ela vai falar assim, pode me ajudar? Eu imaginei, a Serra Parada. Espírita tem que ser útil em qualquer lugar. Claro que eu posso lhe ajudar. O que eu posso ser-lhe útil? E ela disse assim, sou viúva, tenho um filho único, tem 4 aninhos e ele dorme comigo na cama. Você pode até falar alguma coisa, eu não vou falar nada, não estou aqui para julgar ninguém. 4 aninhos, com a senhora na cama. Um dia, ele me acordou balançando, e me assustei, acendi a luz do abajur, ele sentou na cama, apontou o dedo para mim e falou assim, agora eu sei quem é você. Vou transformar a sua vida no inferno. Ela falou assim, nem. E ele vai, desmaia, cai e dorme. Ela ficou impressionada com aquela fala. Começou com uma amiga que trabalha com ela, protestante, falou assim, é o demônio. Tenho certeza. E aí ela ficou naquela dúvida, já tinha uma semana, o menino não falou mais nada, vida normal. E aí uma outra colega falou assim, isso aí é coisas de espiritismo. E ela viu, não conheço nenhum espírita, mas está do meu lado, me diga, o que é isso? A Serra Parada, tudo parado. O ônibus era 6 horas, previsão que eu fosse chegar às 9 da noite. Um percurso que, se normal, é 1h15. Aí eu pensei assim, será que ela vai entender sobre imortalidade da alma? Sobre reencarnação? Sobre obsessão? Comecei a falar. E ela chorava. E ela dizia, então, agora eu estou entendendo. Meu filho é um espírito, não é um pedaço de mim. Sim, é uma individualidade. Mas Deus permite que eles voltem a quem a gente teve do passado. Volta para nós, para a gente embalar nos braços e pedir perdão. Então, a senhora leve-o, se quiser, a casa espírita para os passes. Para a evangelização, a senhora também. Evangelização de adultos e os passes. E, se Deus quiser, vai ter melhor. E ela saiu aliviada, consolada, que imaginava que o menino tivesse distúrbios psiquiátricos. Mas não, é um problema obsessivo que só a casa espírita entende. Continuando, professor Allan Kardec. O 66B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. O 66C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente, responde o Espírito. O 67. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça?
Aí agora vale a pena, antes de ler a palavra idiota, lembrar que o texto está de acordo com o Allan Kardec escreveu. Aquela época, essa palavra era utilizada para qualquer pessoa que apresentasse distúrbios psicológicos, mentais ou psiquiátricos. Então não vai ficar ofendido com o professor Allan Kardec. É o português da época e é o francês da época, tá? Então aqui você pode ler a pessoa que tem alguma deficiência na área mental, né? Então, o idiota, 374, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Aí refazendo a pergunta, o autista fora do corpo, ele sabe que ele é autista? Não é essa a pergunta? Sim, muito frequentemente. Sai do corpo, ele tem consciência plena. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova, uma expiação. Prova, escolhemos. Expiação, é imposta. Então, nós sabemos que é uma prova, uma expiação, que nós escolhemos. Tem um livro chamado Viagem Psíquica ao Futuro. O autor é o professor Lamartine Pagliano, já é desencarnado, de Vitória no Espírito Santo, onde fala de experiências mediúnicas com as médiums, através de um transe hipnótico, onde a médium volta ao passado e vai ao futuro. É interessantíssimo, a nível de conhecimento, a parte científica do Espiritismo. E fala de uma experiência feita com uma médium, aonde ela volta até o útero e ele induz ela a voltar antes do útero. E ela vai para uma sala muito grande, um salão com colunas romanas, greco-romanas, um grupo de pessoas que gostam muito dela, conversavam sobre um mapa que estava na mesa, era o mapa das vidas dela. Estavam fazendo o planejamento reencarnatório dela. Com quem ela deveria casar, filho de quem seriam seus filhos, seus pais, o corpo dela como deveria ser. Então tudo é combinado. E a minha avó falava, o combinado não é caro. Esse é um ditado fluminense. Fluminense é do interior do estado, carioca é capital. Olha o ditado para você aprender. Eu vim de longe para te ensinar. Você não sabia dessa, sabia? Não sabia. O combinado não é caro. Se combinou, eu vou, vai. Aí você vai, não vou. Ué, você não disse que ia. Então, o combinado não é caro. O que nós combinamos lá no planejamento reencarnatório, não pode chegar aqui e dizer, não quero não. Ai, que fardo pesado, como é que eu vou aguentar essa prova? Mas se você escolheu, Deus não dá frio mais intenso do que a coberta. Não dá. Não dá fardo mais pesado que a gente possa carregar. Nós é que temos a mania da queixa. Como é que você vai? Mais ou menos. Como é que dá? A situação não está boa. Fica assim. Isso é o povo lá fora, tá? O espírito não é assim. Fica assim. Se ele ficar com inveja se eu falar que eu estou bem. Eu não. Como é que você está? Eu estou bem. Ai, que inveja dele, não estou bem. Não é assim. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo superar as provas. Estou na luta. Todo mundo tem a sua luta. Ninguém está na terra a passeio. Então, dá para você viver bem sem falar mentira. Né? Continuando. 375. Com a situação do espírito na loucura também pode-se entender uma situação de autismo. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidos.
Não há uma ligação perfeita entre o perispírito e o corpo físico. Daí as limitações. Eu vou repetir. Nós escolhemos ou nos foram impostos devido à nossa teimosia. 375A. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário ver de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele, numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pelas alterações dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. A dificuldade de se manifestar, porque o corpo não tem as facilidades que as outras pessoas têm. Daí se explica isso. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Aí, antes de falar sobre a reencarnação de Segismundo, que é um fato clássico dos grupos de estudos do Espiritismo, eu vou contar um fato ocorrido comigo na Liga Espírita de Campos. Campos dos Goitacazes é uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro, quase fronteira com o Espírito Santo. É a primeira cidade do Brasil que teve luz elétrica. Uma cidade onde já teve muitas fortunas, porque lá se plantou muita cana-de-açúcar. Então, no período do ciclo da cana-de-açúcar, lá muitos homens e mulheres ficaram milionários. E é lá que viveu uma figura que depois você vai pesquisar no fofoqueiro do Google, coloca assim, a Baronesa da Lagoa Dourada. Não vou dar nenhuma pista. Você vai conhecer essa figura campista, que é a Baronesa da Lagoa Dourada. Né? Mas lá em Campos, quando eu era presidente da Federação, eu fui visitar, porque a Liga Espírita de Campos é mais ou menos como é a UME, né? A UME aqui, congrega os centros espíritas. E a Liga funciona num prédio de 2 andares, na sobreloja, no andar de cima, é a Liga Espírita. Tem um auditório, tem todos os setores lá em cima. E embaixo é um sanatório espírita. Eu fui numa atividade da parte espírita. A presidente da Liga falou assim, vamos lá embaixo conhecer o sanatório. Particularmente, eu tenho dificuldade, porque eu sou médium fusca. Sabe o que é médium fusca? Pega com o cheiro da gasolina. Então, a pessoa que está passando por um processo de loucura tem obsessão. E tanto que a Liga Espírita usa a desobsessão dos pacientes. E obtém um estado de uma normalidade muito rápido perante os outros sanatórios. E eu falei, minha irmã, não quero não. Não, vou lá para você conhecer. Você vai ver que é tudo limpinho, organizado. Eu vou. Assim que entra, tem um solário, um local onde doentes tomam sol. Entra um número pequeno, vai de acordo com até a violência que cada um tem. Alguns têm que entrar sozinhos. Ficam 20 minutos no sol e vai. Quando eu entrei, tinha 3 homens no sol, a gente passa bem perto. E é tudo com grade, como se fosse uma cela aonde bate o sol. É uma situação muito triste. Quando eu estou passando, já comecei a sentir as impressões assim, fusca, médium fusca. Comecei a sentir assim, meu Deus, muita influenciação espiritual. E aí, estou passando na grade e escuto aquilo. Papai, você vem me buscar. E um braço assim por fora da grade. Olha, quase que eu tive um infarto fulminante. Eu me senti um pai que largou uma pessoa lá. E ela falou, não se impressiona. Ela chama todo homem que entra aqui de pai.
Mas me doeu dentro de mim. Eu disse, meu Deus, eu abandonei um filho aqui. Olha, quem sabe se no passado eu não fiz isso, né? Quantos filhos que incomodavam e os pais colocavam. Assim, durante 55 anos funcionou o Sanatório Nacional de Barbacena, em Minas Gerais. 3 chegavam do país inteiro. E os doentes mentais dopados eram jogados como se fosse carga. Inclusive, aquela menina enjoada que não concordava com nada na família, a ovelha negra, a ovelha perdida, e aquele garoto perturbado que batia e todo mundo era dopado, botava no trem, Barbacena. Também não tive coragem de entrar, não. Lá no sanatório, que hoje é um museu, eu falei, não vou nem entrar. Se o outro demorou 3 reuniões mediúnicas para poder ir embora, colado em mim, não vou não. Então deixa, porque médium fusca não dá certo. Então, esse fato aqui, eu trouxe um pequeno videozinho para você ter a paciência de ver, para entender o que é o processo reencarnatório e como que nós nos encontramos com as pessoas com as quais nós fizemos alguma coisa de errado no passado. Vamos ver aqui, depois eu volto rapidinho. Só apertar. Diz o meu irmão ali que é só apertar. Vamos apertar. Pode apagar essa lâmpada? Sim. Eram 18 horas aproximadamente contínuas, regulando o desesperado. Bem-vindo, Alexandre. André, esse é Sigismundo. Na reencarnação passada, tirou a vida de Adelino. Agora, ele busca a redenção como filho daquele que foi sua vítima. Alexandre, estou aflito. Ele me afasta com medo e ódio. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Todos nós somos devedores uns dos outros. Mas não devemos incomodar nossos irmãos com energias magnéticas perturbadoras. Eu sei do meu crime. Pretendo redimir as minhas culpas. Mas Adelino, apesar das promessas do mundo espiritual, não consegue esquecer os meus antigos erros. Não envenene seu coração. Não complique a própria situação. Levante as energias, meu amigo. Coragem. Coloque-se no lugar dele. Vítima do teu ato pensado em outro tempo. Mas agora, o momento é de gratidão a Deus, de harmonia com os nossos semelhantes. Ele tem estado abatido, desanimado. É natural. Em tais circunstâncias, a criatura humana sofre certos desequilíbrios diante da necessidade de voltar ao corpo físico, à matéria. Surge o medo, a insegurança de coragem. Mas confiemos em Deus. Tudo vai dar certo. Agora, observemos Adelino e Raquel. Tudo certo, é nós que vocês estudaram? Não. Mas você continua interessado? Sim. E você viaja na próxima semana? Talvez. Mas como é dinheiro para o demônio? Nenhum. Não sei, meu filho. Deve estar preocupado com os negócios.
Outros são negócios. São os lucros da vida. Vai ficar lendo os negócios? Fica assim. Por que fazer esse negócio? Que parece tristeza, meu filho. É cansaço do trabalho. Papai, eu também vejo isso comigo. Não, meu filho. Tem muito serviço essa noite. Mas eu volto mais cedo para as crianças. Mas você já sabe lá sozinho? Mamãe disse pra cá todas as vezes. Quer ver, ó? Meu Deus, abençoe meu papai, que ele tenha muita saúde, que assim seja. Venha lá contigo essa noite. Conversa com o João me fez bem. Ela diz que as minhas noites são bem agitadas, com muitas aflições, pesadelos. Sonho sempre com alguém chegando próximo a mim, como se fosse um amigo, uma sombra que se aproxima. E os sonhos são sempre os mesmos? Sempre. Ele se aproxima, estende as mãos, como um mendigo. Mas eu sinto que ele quer me matar. Eu até tento, assim, ajudar, mas não consigo. Eu fujo sempre. Sinto um ódio, assim, uma angústia. Eu volto logo. Vamos bater para as pessoas. Papai, você veio. Sim, eu não falei que chegou. Antes de fazer a oração, chamar os mensageiros de Deus. Pois bem, meu filho, então chame eles em nosso favor. Venham, mensageiros de Deus. Venham orar por nós. Dentro do quarto havia muita emoção. A criança fazia oração dominical, os pais o acompanhavam em silêncio. Uma luz saía da esposa, envolvendo o marido e o filho. Que assim seja.
Muito, meu filho. Jamais esquecerei essa noite. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço. Precisamos conversar seriamente com ele. Raquel saiu do corpo físico envolvido por luminosas irradiações. Foi o encontro de uma das entidades que nos acompanhavam, que fora sua mãe na Terra. Raquel não conseguia nos ver. Não se surpreenda, André. Cada um de nós só pode ver aquilo que traga proveito legítimo. Examine a lição. Cada um está num plano mental diferente. Adelino, receba a paz que trazemos em nome do Cristo. O que te assusta? Do que é que você tem medo? Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz, esse fantasma, ele me assombra. É assim que recebes o irmão mais infeliz? Onde estão as tuas noções de solidariedade humana? Abre o teu coração para aqueles que te buscam em nome do Pai de amor, de bondade. Mensageiro dos céus, eu tenho medo, eu tenho muito medo. Existe algo entre esse homem de sombra e eu, que eu não consigo compreender. Sinto que ele quer me matar, que ele quer destruir a felicidade da minha família. Sempre é possível transformar o mal em bem. Ainda que ele te buscasse como um adversário, ainda que ele te procurasse como um inimigo, abre o teu espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, porque desconhecemos o verdadeiro. Mas sem a reconciliação humana, jamais atingiremos a nossa integração gloriosa com a divindade. Equilibre o teu coração e aproveita esta sagrada oportunidade que irá te fazer um homem muito feliz. Me ajuda pelo amor de Deus. Este é o nosso irmão Segismundo, que precisa muito, muito da tua ajuda. Me perdoe, e Deus irá recompensá-lo pelo bem que lhe fizer. Toda essa sua dor vai desaparecer. Me aceita, e eu serei muito mais que um amigo. Eu serei um filho. Não entendo essa angústia que me rodeia. Mas sinto que está sendo sincero. Sinto também que tem algo entre nós que devemos consertar. Está bem. Está bem. Eu aceito esse seu nome. Certamente nessa noite você não teve todas as respostas que queria sobre o assunto, mas vai sair entendendo como se processa a reencarnação. Vai sair entendendo que nós temos o dever
de compreender aquele que escolhemos como filho e que vem com uma carga kármica, com o nome de autismo. Compreendemo-lo. Vamos entendê-lo e ajudá-lo a crescer perante Deus. O amor é a saída para que possamos resgatar, inclusive, erros do passado, como foi entre Segismundo, que na vida anterior matou Adelina, e que precisa agora voltar como filho dele. Isso não é uma regra geral, mas deu para entender como funciona o mecanismo redentor da reencarnação. Muita compreensão, muita piedade, muita misericórdia para o autista que Deus te emprestou para tomar conta como filho dele. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine a sua família, o seu lar. Que Deus te conceda um ano novo de muita paz. Passo a palavra à nossa irmã vice-presidente, mas antes eu tenho que falar aqui. Eu esqueci. A nossa Casa Espírita mantém um trabalho assistencial de relevo. 100 crianças ficam conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. São crianças advindas de famílias que vivem em risco social, numa miséria total. E na manutenção da obra social, nós não temos nenhuma verba pública, nenhum convênio. Nós fazemos esse trabalho de divulgação da doutrina através de livros. Esses livros são advindos de 2 psicografias que eu recebi. Nesse, Banalizemos o que Temos, fala do assunto desprendimento dos bens terrenos. E esse outro aqui, Os Lagos da Escócia, fala da formação de família pela adoção. Ambos estão no valor de R$20. Ninguém é obrigado a nada. Quem quiser e puder, os livros estão aqui e serão toda a renda revertida para a nossa casa assistencial. Muito obrigado pela sua atenção. Peço desculpas se avancei da hora, mas eu vim de longe e contei com a sua caridade no ouvido. Muito obrigado. Da nossa vice-presidente. Boa noite, pode. Então eu convido os nossos irmãos que vão dar o passe, a equipe do passe, né? E assim nós vamos nos preparar, respirando fundo, relaxando nas nossas cadeiras e nos conectando com o plano maior, sabendo que cada um de nós que vem em busca de um consolo, de um carinho, está sendo atendido agora pelo seu mentor. Sabemos também que o nosso Pai Maior, que tudo vê e tudo sabe daquilo que nós precisamos, está aqui nos apoiando e nos acolhendo. Pai de amor e bondade, que as tuas benécias caiam sobre nós, fazendo com que nos tornamos seres melhores para esse próximo ano que virá, sempre com muito amor, carinho e muita humildade no coração. Agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, os mensageiros do alto. Obrigada a Jesus também. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos. E que assim seja.